Limpo. Vai jogar. Só bola! Só bola! Tira a mão! Tira a mão! Vai lá e vai embora. Joga. Nada. Se tiver essa queda aí... Sai o canto pra mim, canto. Tá? É, ele É para uma de... trombada normal, tá Ele bom? para Fulano? de correr, ó. Ele Sente um contato e se joga. Vai, solta. Não é o que GM. causa a queda dele, Ó. não. Tem um contato Pode lateral. sair, sai, Aqui, ó, quem vai? Aguarda, Douglas. Quem Checando vem possível cobrar penal, escanteio? PGM. Ó, o Quem contato vem é cobrar lateral. Ok, vai, tá chegando. Lateral, o jogador para de correr. Pra mim, nada a marcar. Contato é lateral e a GM. queda é após parar de correr. Nada a marcar, Douglas. Nenê, pode vir, Nenê. Nenê, já olhou, Nenê, pode vir. Ele já olhou. Contato normal de jogo. Quadril com quadril. Obrigado, jogou. Fulano. Salve galera! Passando por aqui para trazer uma novidade para vocês. Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer as apostas esportivas e eu mesmo já indiquei a Bet7k aqui e muita gente já ganhou dinheiro com isso. Hoje eu trago uma novidade. A Bet7k incluiu o cassino na casa de apostas. Roleta, blackjack e muito mais. Agora você não fica preso a ganhar 3, 4 vezes só o valor investido. Nesses jogos você pode ter um retorno de 50, 100 vezes o valor investido. Em pouco tempo, muita gente já tem ganho dinheiro nesse tipo de ação de apostas. Pensou apostas? Pensou Bet7k? Experimente. Olha, você não vai se arrepender. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira. Pois é, na abertura desse Bom Dia eu trouxe esse áudio da arbitragem no jogo Vasco e Chapecoense, principalmente nesse lance do pênalti não marcado em cima do Aguinaldo, o que revoltou demais todo o torcedor do Vasco, mas a gente vai falar muito sobre isso, então peço logo para você fazer o seguinte: se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo e sempre compartilhar porque ajuda bastante. E esse pênalti não marcado pelo árbitro de campo Douglas Marques das Flores, você está vendo a foto dele aí na tela, mas ele foi auxiliado pelo VAR, Vinícius Furlan, que praticamente definiu que não foi pênalti nessa jogada. Piada total. O Vasco, inclusive, lançou essa nota que você está vendo aí na tela. O Clube de Regatas Vasco da Gama informa que, diante do ocorrido na partida Vasco e Chapecoense, disputada em São Januário, e após a revisão do áudio e vídeo do VAR e do árbitro de campo no lance da penalidade máxima sofrida pelo atleta Aguinaldo do Vasco, aos 30 minutos do segundo tempo, decidiu que fará uma representação formal junto à Comissão Nacional de Arbitragem contra o árbitro de campo Douglas Marques das Flores e o árbitro de vídeo Vinícius Furlan, e também apresentará notícia de infração ao Procurador-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, de modo que possa ser aberta investigação com relação à conduta do árbitro de campo e o árbitro de vídeo no referido lance por conta das infrações gravíssimas, na visão do clube, cometidas pelos mesmos. E com esse resultado no empate, o Vasco somou apenas um ponto, chegou aos 39 e pode ser superado nessa rodada por Bahia e Grêmio e o Vasco cair para a quarta colocação. O pior é que os times que estão lá embaixo podem se aproximar ainda mais. O Sport, por exemplo, que joga hoje contra o Criciúma, pode chegar aos 33 pontos e diminuir para 6 pontos a diferença para o Vasco. A gente vai ficar na torcida em relação a essa situação. O Vasco tem que se formalizar na CBF essa reclamação em relação à arbitragem, porque tem que se posicionar, porque o que aconteceu em São Januário no jogo contra o Chapecoense não pode se repetir. E o elenco do Vasco se apresenta hoje no CT Moacir Barbosa, já avisando a partida de terça-feira, na próxima terça-feira, contra a Ponte Preta, próxima partida do Vasco, fora de casa. O Vasco precisa voltar a pontuar para ficar distante ainda mais da quinta colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. E por falar em relação ao time para esse jogo contra a Ponte Preta, o técnico Emílio Faro fala exatamente sobre os perigos que o Vasco vai encontrar em Campinas contra a Ponte Preta. Infelizmente, a gente tem que solucionar os problemas. O Nenê não vai estar devido a um cartão. Então a gente vai criar, nós temos 10 dias, nós viemos numa sequência de 5 jogos em 15 dias e agora a gente abre 10 dias para a próxima partida. A gente vai ter tempo para regenerar os atletas, a gente vai ter tempo de se planejar, a gente vai ter tempo de se preparar e aí executar o jogo com a Ponte Preta, que com a chegada de alguns jogadores
elevou muito o nível de jogo da Ponte Preta. Então a gente tem uma partida com um grau de dificuldade muito grande lá no Moisés Lucarelli. A gente pode aproveitar o Alex dentro da dinâmica do jogo. O jogo está tendo uma possibilidade melhor pelo meio. A gente aproveita ele pelo meio, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Uma situação muito similar com o Nenê. A gente tenta manipular aonde o Nenê vai de acordo com a característica do jogo. É mais ou menos assim. Você viu aí que o Emílio Faro falou muito sobre a questão do Nenê, que está suspenso para essa partida, assim como o Palácios e o Iri Lara. E na substituição do Nenê, provavelmente Alex Teixeira pode sim jogar como meia ofensivo. Alex Teixeira, que foi um dos reforços do Vasco nessa janela de transferência. Além dele, Paulo Vitor, lateral esquerdo, já chegou, se apresentou, inclusive já vestiu a camisa do Vasco, e outro jogador que deve ser confirmado hoje é o atacante Fábio Gomes, que veio do Atlético Mineiro. A situação de Gustavo Maia, atacante do Internacional, praticamente desfeito. O Vasco não vai mais contratar esse jogador, mas está muito perto de anunciar Bruno Tubarão, do RB Bragantino. E por falar no Paulo Vitor, que se apresentou ao Vasco no fim de semana, ele fala sobre a emoção de vestir a camisa do Vasco, até porque ele é vascaíno, e também as suas características. Cara, é um sonho que a gente nunca deixa de ter, né? Só que depois que a gente foi ficando mais maduro, esses bagulho assim, a gente passou a ter mais, que depois a gente pega a convivência com o Vasco, ainda mais que eu joguei no Botafogo contra o Vasco, aí dá um aperto no coração. Bom, jogar em outras equipes foi bom e tal, mas jogar no Vasco a sensação é diferente, né? Que ainda mais que é um clube de coração desde pequeno, então eu espero bastante ajudar a equipe. Então, minhas características é mais ofensiva, da parte ofensiva, é mais cruzamento, passe, drible na última parte, e a parte defensiva é fazer o básico, sem prejudicar a equipe lá atrás. E ontem o ex-técnico do Vasco, atualmente na Chapecoense, Marcelo Cabo, deu uma entrevista para mim e para o JP Scofano no Fora do Jogo podcast, e ele falou muito sobre a trajetória dele no Vasco em 2021. E ele deixa claro que 2 fatores poderiam ajudar muito a passagem dele no Vasco, inclusive colocando o time na Série A. Confere só. Eu respeito tanto a instituição Vasco, a torcida do Vasco, mas eu tinha convicção, depois eu vou chegar. Se eu continuo com essa sequência, a gente entra no G4. Uhum. E aí depois eu ia ter 2 fatores que eu não tive. E aí, com esses fatores, eu não vou te dar certeza, que a certeza só tem que você vai morrer um dia. Uhum. Mas com a chegada do Nenê e com a vinda da torcida, e eu dentro do G4, com a experiência que eu tenho de Série B, eu subia com o Vasco. Eu subia com o Vasco. Porque eu não tive 2 fatores importantes. O Nenê, que a gente tem que tirar o chapéu e dizer, ele é brabo, né? Ele é brabo. Ontem eu fui jogar contra o Vasco, no meu treino dia pronto, eu falei o nome dele 15 vezes. Entendeu? Então, assim, eu não tive 2 elementos que me ajudariam muito. Um é o Nenê, porque a gente tem que, você viu o que ele tá fazendo aí aos 40 anos, e a torcida do Vasco, velho. Ontem eu fui lá, vi, eu queria aquilo do meu lado. Verdade. Gente, o campo fica inclinado. Tá, o campo faz assim, ó. A torcida começa a gritar, o campo faz assim. Eu e meu filho entrando no campo, a gente vai admirar aquele cenário lindo ali. Cara, mas o campo inclina. Então, assim, eu tive num momento espetacular, talvez num lugar espetacular, talvez no momento certo. E, na minha opinião, não era vontade do Salgado, não era vontade do Pássaro, mas era vontade do Vasco da Gama num todo, na minha saída. Mas se eu tivesse a oportunidade de prosseguir mais um pouco, eu tinha certeza que eu conseguiria no Vasco o que eu consegui no Goiás quando eu cheguei. Verdade. Eu cheguei no Goiás, o Goiás era 5º. Quando eu saí por uma questão de incompatibilidade com o presidente, minha saída do Goiás foi uma incompatibilidade com o presidente, faltando 6 rodadas, o Goiás estava em 3º colocado. Isso. O que eu consegui a trajetória no Goiás, eu conseguiria no Vasco.
E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, que é um oferecimento da Beer Tips, que é uma consultoria esportiva para você fazer apostas em todas as plataformas e gratuita no Telegram. Você entra no grupo deles, não sabe como entrar? O link está na descrição desse vídeo. Você clica, entra no grupo de Telegram e tire todas as suas dúvidas em relação a apostas esportivas. Você pode lucrar não só com futebol, mas esportes de todo o planeta. É importante também você seguir a Beer Tips no Instagram. O link também está na descrição desse vídeo. Você siga eles no Instagram, entra no grupo de Telegram e tire todas as suas dúvidas para poder lucrar bastante com as apostas esportivas em todas as plataformas. Em relação às notícias, a gente trouxe ontem na nossa live que o Vasco praticamente desistiu do jogo da 27ª rodada contra o Guarani, fazer esse jogo em Brasília. Até porque da 25ª rodada até a 30ª, o Vasco vai fazer 5 jogos e apenas um com seu domínio, que seria esse jogo contra o Guarani. E se mandar o jogo em Brasília, ficaria 5 jogos fora do Rio de Janeiro. Então, por isso, desistiu de mandar o jogo em Brasília. E uma informação importante que a gente trouxe na sexta-feira, o Vasco já pagou 30% do que deve ao Maxi Lopes, atacante argentino, que passou pelo Vasco, e o Vasco evita, sim, passar pelo Transferban. A informação em absoluta primeira mão foi trazida pelo Flávio Dias na sexta-feira e ontem foi confirmada pelo clube esse pagamento de 1.800.000 em relação à dívida de 5 milhões com o argentino Maxi Lopes. E agora sim vai negociar o restante da dívida para fazer os pagamentos e evitar qualquer tipo de transtorno em relação à punição da FIFA. E para fechar, ontem na nossa live recebemos o craque Giovani, ídolo, pequeno príncipe Giovani, que brilhou muito nas décadas de 80 e 90 com a camisa do Vasco, e ele revela uma situação muito curiosa. Um ex-craque do Flamengo quase foi jogador do Vasco. Confere só quem é. Então, mas o Nelson Teixeira tem uma participação especial. Eu participava de algumas seleções de base, e isso me ajudou a Quem não sabe, o Nelson Teixeira foi o maior observador. Descobridor de jogadores do Espírito Santo. Pro Vasco do Espírito Santo. Ele era de São Mateus, faleceu, ó, vinha cada pedra preciosa. Verdade. O próprio Sávio não ficou no Vasco, foi pro Flamengo, porque na concentração do Vasco não tinha mais vaga. Aí o Sávio foi pro Flamengo. Infelizmente, né? Mas perdemos. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E o Vasco já tem técnico, pelo menos para a partida contra a Ponte Preta. A diretoria já definiu que Emílio Faro vai ficar no cargo. E quem confirma a informação é Flávio Dias, ontem na nossa tradicional live de segunda-feira. E vai ter Emílio Faro para o jogo contra a Ponte Preta, já estou informando isso aqui. O Vasco vai ter o atual treinador como seu treinador e depende da SAF para definir um futuro técnico. E para fechar esse Bom Dia Gigante, uma informação trazida ontem pelo GE.com em absoluta primeira mão. O Vasco negocia demais com a Prefeitura do Rio para a ampliação de São Januário. Você está vendo aí na tela imagens dessa maquete em relação à ampliação de São Januário, já que o clube tem negociações avançadas com a Prefeitura do Rio para receber o potencial construtivo referente ao complexo de São Januário. As eventuais receitas seriam usadas para a reforma, modernização e ampliação de capacidade para 40 mil torcedores. As conversas com o prefeito Eduardo Paz começaram em janeiro e esquentaram nos últimos meses. A negociação está sendo tocada diretamente pelo presidente Jorge Salgado e o vice-presidente geral Carlos Roberto Osório. A expectativa é que um novo encontro, ainda no mês de agosto, conclua o acordo. A negociação prevê que o potencial construtivo de São Januário seja transferido para o clube, que poderia negociá-lo com investidores privados interessados em construir em outras áreas do Rio. Algo semelhante ao que aconteceu no Porto Maravilha, no centro da cidade. Com recursos arrecadados, o Vasco teria a obrigação de investir na modernização do seu estádio. Essa é uma ideia muito boa, até porque São Januário permaneceria com o Vasco, mesmo com a parceria da 777 Partners. Tomara que isso saia do papel e seja concluído muito em breve, que o torcedor do Vasco espera muito uma modernização desse jeito em São Januário, e uma capacidade para 40 mil torcedores seria muito bacana ter em São Januário.
Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje com muitas informações, opinião. É muito bacana ter você por aqui. Mais uma vez eu peço para você se inscrever aqui no canal. É importante a sua inscrição, acione o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Ajuda demais esse vídeo chegar a outros vascaínos. Como sempre, a gente fazendo um trabalho aqui muito bacana, todo dia, trazendo vídeos, informações para vocês. Inclusive, hoje tem Boletim AV, tem AV News à noite, então é importante ter a sua inscrição aqui no canal. E também no nosso segundo canal, né? O AV+, o card está passando aqui em cima, do Acorda Vascaíno, feito pelo Flávio Dias, que está muito bacana. Corre lá para assistir e siga a gente nas redes sociais, @avascaínos. Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. Ótimo restante de terça-feira, a gente volta amanhã aqui no Bom Dia Gigante com muitas informações. Tamo junto, valeu, fui!